Você já se perguntou, e se o amor dela nunca foi sobre você? E se aquilo que você chama de mentira for, na verdade, um instinto? E se a mulher que você idealizou só existia dentro da sua carência? Essas perguntas doem, eu sei. Mas talvez o seu maior sofrimento nunca tenha vindo das mulheres. Talvez ele tenha nascido no choque entre o que te ensinaram a esperar e o que a realidade de fato entrega. As mulheres são o sexo mais natural de todos. São a natureza pura, bruta, livre de ilusões metafísicas. A frase é de Arthur Schopenhauer. E não é uma provocação vulgar. É uma revelação, uma chave. Uma daquelas frases que, quando realmente compreendidas, não nos deixam mais dormir da mesma forma. Todos nós, em algum ponto da jornada, nos ajoelhamos diante da imagem sagrada do amor feminino. Fomos ensinados, por músicas, filmes, mães e padres, que bastava ser bom, gentil, leal, poético. Bastava doar. Bastava sentir com força o suficiente e o amor retribuiria. Mas ninguém nos contou que, às vezes, o amor é uma ilusão útil que a espécie usa como isca para a reprodução. A proposta deste vídeo não é atacar, não é fomentar ressentimento. É algo bem mais incômodo, acordar você, porque entender a verdade sobre o feminino não é um ato de violência, é um rito de passagem, é abandonar o menino que espera a aprovação para dar lugar ao homem que se conhece e por isso não implora. Lá fora, o mundo gira no automático. As pessoas correm atrás de aceitação, dopamina, distração. Aqui, não. Aqui a gente para, a gente respira, a gente mergulha. Hoje, você vai descer até uma camada da realidade que quase ninguém ousa visitar. E quem vai te conduzir nesse caminho é o filósofo mais brutal e lúcido que o século XIX nos deixou, Arthur Schopenhauer. Mas atenção, isso não é para todos. Esse não é um vídeo para homens que querem desculpas. É para os que querem clareza. Você vai ouvir verdades que podem te deixar desconfortável, porque o que você descobrirá aqui não é o que elas escondem por malícia, é o que elas mesmas não sabem que está operando dentro delas. Você descobrirá que o amor dela pode ser um contrato biológico, não um voto espiritual, que sua mente foi moldada mais para a sobrevivência social do que para a busca de uma verdade objetiva, que o desejo dela não repousa em você. Ele circula, avalia, compara, e que o seu sacrifício, ao invés de despertar gratidão, pode cultivar desprezo. Por fim, que dentro dela há uma contradição permanente. O desejo por segurança e a atração pelo homem que não se curva. Isso não é bonito, mas é real. E, por paradoxal que pareça, é esse real que pode te libertar. Como dizia Nietzsche, a verdade não é dura porque é verdadeira. Ela é verdadeira porque é dura. E se você tiver coragem de atravessar essa dureza comigo, então você está pronto. Pronto para abandonar o teatro. Pronto para parar de fingir que não vê. Pronto para entender o que acontece por trás do olhar feminino e por trás do seu próprio reflexo. Seja bem-vindo. Você não deveria saber isso sobre as mulheres, mas agora que sabe, o mundo nunca mais será o mesmo. Ela te olhou como se você fosse o centro do universo, e naquele instante você acreditou. Acreditou que havia sido escolhido, não por conveniência, mas por algo raro, sagrado, quase espiritual. Mas e se eu te dissesse que nada daquilo era sobre você? Ou melhor, era, mas não da forma que você pensa. Você pensa que ela viu sua alma. Na verdade, ela leu seu potencial. E o que sentiu não foi exatamente amor, foi segurança. Schopenhauer sabia disso. Sabia antes de Freud, antes dos coaches de masculinidade, antes da pornografia emocional que a cultura chama de romance. Ele entendeu que o amor é um truque da natureza. Um truque elegante, sim, mas ainda assim um truque. O que você chama de sentimento, ele chamava de vontade de viver. Um impulso cego, incansável, que opera sob a superfície das emoções humanas e que nos faz desejar, amar, sofrer, apenas para que a espécie continue existindo. A mulher nesse sistema é mais do que cúmplice, ela é a guardiã dos critérios. Ela não ama com os olhos, ela ama com um radar silencioso que detecta força, direção, recursos, capacidade de proteção. Por isso, quando você perde o rumo,
quando sua ambição adormece, quando você começa a implorar amor em vez de gerar respeito, algo nela morre. E o que morre não é o carinho, é o desejo. Ela mesma não sabe explicar, vai dizer que está confusa, que precisa de espaço, que você mudou. Mas no fundo, no nível subterrâneo do instinto, o seu valor biológico foi reavaliado e rebaixado. Não é culpa dela, nem sua. É a dança cruel que o romantismo se recusa a mostrar. Porque, ao contrário do que te disseram, o amor dela não é um juramento eterno. É um contrato invisível e profundamente biológico. E você sabe o mais irônico? Quanto mais você tenta reconquistá-la com flores, jantares, mensagens infinitas, mais ela se afasta. Porque, aos olhos do instinto, você está dizendo: olha como eu sou pequeno sem você. E nenhum ser humano deseja se unir ao que é pequeno. Você quer amar de verdade? Então pare de correr atrás do amor. Construa-se, refine-se, torne-se tão sólido, tão denso, tão raro, que a própria presença dela passe a te contemplar, e não o contrário. Ela quer estabilidade, mas deseja transcendência. Ela quer colo, mas se excita com altivez. Ela quer proteção, mas se entrega apenas ao imprevisível. E o homem que entende isso não se torna cruel. Ele se torna livre, porque amar sem entender as leis subterrâneas do amor é como navegar no escuro, acreditando que o mar vai te guiar, quando na verdade ele quer apenas te engolir. Agora me diga, você ainda acredita naquele amor que te prometeram? Ou está pronto para o amor que te liberta? Agora me responda, você já se sentiu esgotado por tentar melhorar, mas sem ver resultado real? Leu livros, tentou técnicas, anotou metas, mas nada parece sustentar a mudança com consistência? Isso tem uma razão, e ela não está na sua falta de vontade. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem antes entender como a mente funciona. Mas existe um método estruturado, testado ao longo dos séculos, que mostra como reorganizar seus pensamentos, ganhar clareza de identidade e construir disciplina emocional sem depender de motivação. Esse método é uma combinação de neurociência, psicologia comportamental e filosofia prática, e, quando aplicado, costuma ser o ponto de virada. Quem passa por ele descreve uma sensação de ordem mental, paz e autodomínio que antes parecia impossível. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você acha que está discutindo sobre lógica, coerência, fatos? Ela, por outro lado, está observando o tom da sua voz, o leve tremor no canto do seu olho, o silêncio entre uma palavra e outra. Você acredita que está vencendo uma discussão? Ela já decidiu o que vai fazer há 3 dias. Isso não é manipulação, é sobrevivência. Schopenhauer dizia que a mulher é a encarnação da natureza, e a natureza não é justa nem lógica. Ela é eficiente. E para sobreviver em um mundo construído por homens, dominado por guerras, estratégias, brutalidades, a mente feminina desenvolveu uma arma silenciosa, a inteligência emocional. Você espera clareza, linearidade, argumentação racional. Ela opera em outro plano, subtexto, contexto, linguagem não verbal, microexpressões, ritmo de silêncio. Enquanto você busca o que é verdadeiro, ela busca o que é útil. E não por falsidade, mas por instinto. Você acha que a honestidade bruta fortalece o amor. Ela sabe que a estabilidade do vínculo depende, muitas vezes, de uma mentira doce ou de uma verdade adiada. Ela foi projetada para criar ninhos, preservar vínculos, prever riscos emocionais. Você quer saber o que houve. Ela quer saber o que aquilo significa para o futuro da relação. Você quer respostas diretas. Ela quer segurança emocional. Enquanto você se perde em dados e razões, ela está lendo o clima da sala, o histórico do seu comportamento, o humor da semana, as flutuações da sua ambição. E quando você exige sinceridade total, ela enxerga um perigo. Porque para ela, certas verdades são como incêndios. Podem ser reais, mas queimam o que ainda estava tentando sobreviver. Você pode chamá-la de contraditória, de confusa, de emocional demais. Mas pense comigo, quem sobrevive melhor? O homem que grita verdades desconectadas do tempo certo? Ou a mulher que escolhe o momento exato de calar ou revelar para proteger o que ama? Ela joga o jogo, e joga bem. O erro não está nela.
está em você, que insiste em acreditar que o jogo sequer existe. A saída? Pare de esperar que ela pense como você. Comece a ouvir o que ela não diz. Leia as pausas, sinta o clima. Entenda que, para ela, o amor não é um debate lógico, é um território a ser protegido com estratégias silenciosas. E então, talvez pela primeira vez, você não vai mais se sentir perdido, porque vai enxergar o campo invisível onde tudo acontece. Lá onde palavras não chegam, ela sempre esteve te ouvindo. Ela pode te amar, pode te admirar, sorrir ao te ver, fazer planos para um futuro ao seu lado, pode até dizer com a alma exposta: você é o homem da minha vida. E ainda assim, uma parte dela nunca será só sua. Não estou falando de infidelidade. Estou falando de um impulso mais profundo, inconsciente, incontrolável, ancestral. Um movimento invisível que Schopenhauer conhecia bem. O desejo errante, o instinto da espécie, a vontade cega de vida. Você quer acreditar que o amor dela sela tudo, que, ao conquistá-la, você a tem. Mas o desejo feminino não é posse, é percepção. E essa percepção muda, flutua com o tempo, com o contexto, com a sua atitude ou a ausência dela. Você pode ser o homem mais presente do mundo, fiel, cuidadoso, leal, mas se você para de crescer, ela sente. Se você abandona seu centro, ela registra. Se você relaxa emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, o radar dela se ativa, não por maldade, mas porque ela carrega, no núcleo do seu ser, a missão de escolher o melhor homem possível. Não para ela, para o filho que talvez nem venha. É esse código silencioso que analisa, compara, atualiza, mesmo quando ela ama você. É por isso que ela pode estar de mãos dadas contigo e ao cruzar com um homem mais forte, mais inteiro, mais magnético, algo se acende. Não é traição, é biologia. É a natureza fazendo o seu trabalho. E o seu erro começa quando você ignora isso, quando acredita que o amor garante permanência, quando acha que basta ter conseguido. Ela não quer o homem que parou no tempo, ela deseja o homem que ela mal consegue acompanhar. E você sente isso, mesmo que não entenda. Sente quando o toque dela esfria, quando o seu olhar já não te atravessa, quando o beijo é técnico, ausente, educado, você a vê ali. Mas ela não está mais lá, porque em algum momento você deixou de ser a aventura e virou apenas o abrigo. Não se engane, abrigo é necessário, mas não é o que acende o fogo. Quer manter o desejo dela? Pare de tentar controlar, comece a se transformar, torne-se o homem que ela escolheria de novo, mesmo conhecendo todos os outros. Isso não se faz com promessas, flores ou frases prontas. Se faz com evolução constante, com presença inabalável, com uma vida que pulsa tão forte que ela sente que perder você é perder a chance de algo maior do que ela mesma. Ela nunca será totalmente sua, e tudo bem, porque você também não deveria ser totalmente de ninguém. Quando você entende isso, para de sufocar o amor com correntes e começa a seduzi-lo com liberdade. Você acredita que o amor é provado pelo quanto você está disposto a se sacrificar, que se abrir mão de si por ela, ela vai te amar mais, que se cancelar seus planos, abandonar seus sonhos, renunciar ao que é seu, ela vai perceber o quanto você a valoriza. Mas há uma verdade sombria que você nunca quis ouvir. Quanto mais você se anula, menos ela te respeita. Schopenhauer já dizia que o homem é impulsionado por um princípio de afirmação da vontade. Ele é força em movimento, direção que atravessa o caos. E quando esse princípio é traído em nome de agradar, o masculino se apaga. Você se torna inofensivo. E ser inofensivo, meu caro, não é ser bom, é ser esquecível. Ela pode até agradecer no início. Pode dizer que adora sua sensibilidade, que ama o quanto você é presente, carinhoso, dedicado, mas, aos poucos, aquilo que a emocionava começa a sufocar, e você nem percebe que, a cada sim forçado, a cada limite ignorado, a cada renúncia silenciosa, você está se matando um pouco, e matando, junto, o desejo dela. Você acha que está construindo amor, mas está cavando um buraco entre vocês. O amor feminino, no seu nível mais instintivo, não se apaixona por mártires. Ele se curva diante de guerreiros,
de homens que, apesar de amá-la, continuam servindo algo maior, seu propósito. Porque no fundo ela precisa acreditar que você seria quem é mesmo sem ela, que sua missão não depende da aprovação dela, que você a escolheu, mas não precisa implorar para ser escolhido de volta. E é aí que mora o erro de tantos homens bons. Eles confundem devoção com submissão. Abrem mão de seus amigos, de seus projetos, de seus limites e esperam gratidão em troca. Mas o que recebem é frieza, impaciência, desprezo. E então vem a frase cruel: você mudou. E você perdido pensa: mas eu mudei por ela. Justamente, esse foi o problema. Ela se apaixonou pelo homem que tinha uma vida própria, pelo homem que a fazia sentir que, para estar ao seu lado, ela precisava ser uma mulher à altura. Não por medo, mas por admiração. Quando você passa a orbitá-la como se ela fosse o centro do seu universo, você quebra a simetria sagrada. Ela se torna o Sol e você apenas um satélite. E por mais que ela diga que quer parceria, igualdade, entrega mútua, o desejo dela continua arcaico, visceral, programado para buscar força, independência, altivez. Ela quer estar com você, mas não quer que você precise dela para continuar sendo quem é. A verdade é desconfortável. Se você abdica do seu trono para construir um altar a ela, ela vai te coroar como servo. Não pare de amar, mas pare de se perder. Sacrifique tempo, sacrifique conforto, mas nunca sacrifique sua missão. Porque o homem que queima a própria essência para aquecer uma relação acaba sozinho diante das cinzas. Ela diz que quer um homem tranquilo, que seja sensível, presente, cuidadoso, que a compreenda nos dias ruins, que converse, que acolha, que fique. E você, ouvindo isso, acredita. Acredita que o segredo está em ser tudo o que ela diz que precisa. Mas algo estranho acontece. Quanto mais você oferece estabilidade, mais ela se afasta. Quanto mais você cede, mais ela testa. Quanto mais você se torna o homem perfeito, menos ela te deseja. Por quê? Porque existe uma guerra dentro dela. E você está tentando vencer essa guerra com flores. Schopenhauer, que não idealizava nada, entenderia essa contradição com facilidade. Ele sabia que o ser humano não é uma unidade. Somos camadas. E no caso da mulher, essas camadas são muitas vezes opostas. De um lado, ela quer segurança, rotina, previsibilidade, aconchego, estabilidade. Ela quer saber onde pisa. Quer saber que você não vai embora. Mas do outro lado, ela deseja intensidade, deseja o frio na barriga, o risco, o mistério, deseja um homem que ela não pode controlar completamente. Esse é o paradoxo. Ela quer paz, mas deseja guerra, e não é culpa dela, é estrutura, é instinto. O homem que se molda demais para ser o parceiro ideal mata, sem perceber, a tensão que mantém o desejo vivo. Ele se torna previsível, controlável, sem pulsação. Ela até gosta dele, mas como se gosta de um sofá confortável. E o desejo feminino não é um sentimento, é um fogo. E o fogo precisa de atrito, de fronteira, de um homem que, mesmo sendo amoroso, continua sendo livre. Você acha que os testes dela são sinais de desrespeito, mas na verdade são convites disfarçados. Ela está perguntando: você continua sendo o homem que eu não consigo dominar? Você ainda carrega dentro de si o lobo que pode proteger o território? Ou você virou um cordeiro domesticado, esperando afeto como recompensa por bom comportamento? O erro não está em ser gentil, está em se anular, está em esquecer sua missão para viver em função dela. Ela não quer ser seu mundo, ela quer orbitar um mundo que você mesmo construiu. Quer sentir que está com um homem que a escolheu, mas não depende dela para existir. O segredo não está em escolher entre ser o sensível ou o dominante, está em unir os dois. Você precisa ser firme, mas não bruto, flexível, mas não fraco, capaz de protegê-la, mas ainda capaz de dizer não. Ela precisa sentir que, se o mundo cair, você não cai com ele. Quando você domina essa dança, ela para de testar, porque finalmente sente que está ao lado de um homem que ela pode confiar e que ainda consegue admirar. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo que poucos têm coragem de dizer olhando nos olhos. Você não vai mais amar do mesmo jeito. E essa é a melhor notícia da sua vida. Porque o que chamávamos de amor era, muitas vezes, uma fantasia carregada de carência.
esperança infantil e ignorância sobre a própria natureza humana. Você acreditava que bastava ser bom, que bastava se doar, que bastava sentir. Mas a verdade, essa verdade que Schopenhauer esfregaria no seu rosto com o mais cruel dos sorrisos, é que sentir não é suficiente. Você precisa entender. Entender que o amor dela é biológico, que sua mente é adaptativa, que o desejo é um fluxo, que o seu sacrifício tem limite e que ela carrega em si uma guerra interna entre a necessidade de segurança e o anseio por intensidade. Não para se defender dela, mas para se libertar de si. Porque o maior engano não está nela. Está em você, que esperava de um ser humano aquilo que nem os deuses são capazes de oferecer. Constância absoluta, paixão eterna, completude mágica. Você queria o paraíso. Mas a realidade, meu caro, é feita de selvas e não de nuvens. O que Schopenhauer oferece não é uma visão nihilista do amor, é uma cura brutal para a tua ilusão. E só quando você quebra essa ilusão é que nasce o verdadeiro homem. Não o que implora por amor, mas o que transborda valor. Não o que depende, mas o que convida. Não o que exige fidelidade, mas o que se torna inesquecível. E aí sim talvez você ame de novo, mas agora com os 2 pés no chão, com a alma em pé de guerra e o coração finalmente livre. Eu escrevo isso para você como quem fala na madrugada com um amigo que já não suporta mais fingir força, porque eu também já fui esse homem, o que amava demais, o que se doava até se esvaziar, o que chorava sozinho no volante depois de ouvir "Você merece alguém melhor". E um dia, num desses silêncios que ninguém escuta, eu entendi. O problema não era ela, era a minha incapacidade de ver o jogo que eu mesmo estava jogando. Ali começou minha cura. Ali nasceu esse canal. E se você está aqui comigo, agora, lendo essas palavras até o fim, você também está pronto. Pronto para parar de buscar no olhar de uma mulher a validação que só nasce quando você se enxerga por inteiro. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado se quiser acessar o conteúdo completo sobre o modelo de autotransformação que une neurociência e filosofia prática e que ajuda a desenvolver disciplina, clareza mental e direção real para a vida. Se você sentiu que esse vídeo rasgou algo dentro de você, comenta abaixo com a palavra liberdade. Me conta qual dessas verdades te fez mais sangrar ou mais acordar. Aqui é o seu espelho, não o espelho que elogia, mas o que te revela. Ah, e se você ainda está nesse jogo, não esquece de se inscrever no canal. Não por mim, mas por você, porque os próximos vídeos que vão aparecer aí do lado não são simples vídeos, eles são portais. E um deles vai te mostrar aquilo que você ainda não está pronto para aceitar, mas quando estiver, vai mudar tudo.